No dia 25 de janeiro, ao conduzir a Semana de Oração pela Unidade Cristã, uma iniciativa ecumênica, ele fez uma declaração que soa bem, mas que na realidade está cumprindo um grande aviso do fim dos tempos, conforme relatado no livro do Apocalipse. Ontem, o Papa Leão XIV esteve no túmulo de São Paulo e disse algo que definirá seu papado. Nós somos um, já somos. Vamos reconhecer isto, vamos experimentar isto, vamos manifestar isto. Ele não estava falando com católicos, estava falando com todos os cristãos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, reunidos na Basílica de São Paulo, fora dos muros, para o encerramento da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Somos todos um. Vamos tornar isso visível. O Papa Leão está convocando a unidade visível das igrejas cristãs e muitos protestantes apoiam o chamado do Papa Leão. Basta olhar neste comentário que alguém deixou no vídeo do Papa. Atualmente sou um protestante de linha principal, não tenho fidelidade a nenhuma denominação, apenas ao Deus triuno e ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Oro pela unidade em uma só igreja católica, apostólica, santa, com os meus amados irmãos e irmãs católicos romanos, ortodoxos e protestantes. Esse é um sentimento de muitos protestantes hoje. Os cristãos deveriam todos se unir, dizem eles. Jesus até orou pela unidade entre seus discípulos em João 17, verso 21, afirmando para que todos possam ser um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles também possam ser um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, qual é o problema então? O problema é que a unidade que o Papa Leão e o movimento ecumênico promovem aqui não é a unidade na verdade. É o contrário dela. O movimento ecumênico afirma que, para que a unidade cristã seja possível, precisamos deixar de lado nossas doutrinas religiosas, porque as doutrinas nos dividem. Só assim poderemos alcançar a plena unidade. É a glória que nos une, não as doutrinas. É a glória. É a glória. Se você aceitar que Cristo vive em mim, e que a presença de Deus está em mim, e que a presença de Deus está em você, isso é tudo que precisamos. Porque Deus vai resolver todas as nossas doutrinas quando chegarmos lá em cima. Mas a Bíblia dá maior importância à doutrina? Primeira carta a Timóteo 4, verso 16 nos diz: tenha cuidado consigo mesmo e com a doutrina. Persevere nelas, porque fazendo isso, você salvará a si mesmo e aos que o ouvem. Sabe o que isso me diz? Doutrina correta leva à salvação, enquanto que doutrina falsa leva à condenação. Então, definitivamente, não queremos deixar de lado nossas doutrinas, porque aí estaremos nos expondo ao perigo da perdição. E doutrina simplesmente significa ensinamento. Portanto, dizer que precisamos deixar de lado nossas doutrinas é equivalente a dizer que precisamos deixar de lado os ensinamentos da Bíblia em nome de uma unidade plena. E quando você coloca dessa forma, isso parece certo? Você consegue imaginar Jesus dizendo algo assim aos seus discípulos? De que não se preocupe com o que as Escrituras ensinam, apenas se una por causa do meu nome. Esta não é a verdadeira unidade, é uma unidade falsa. E é exatamente isso que Apocalipse 17 e 18 relatam ao falar sobre uma falsa coalizão do tempo do fim,
chamada Babilônia. Vou entrar mais nesse assunto em apenas um minuto. Mas antes de fazer isso, se este ministério ajudou você a entender a profecia bíblica de forma mais clara, você pode apoiar este trabalho através do link de doação na descrição do vídeo. Obrigado. Em Apocalipse 17, uma mulher prostituta é apresentada, chamada de Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas. Na profecia bíblica, uma mulher simboliza uma igreja. O próprio Jesus usou essa imagem em Mateus, capítulo 25, onde a parábola das 10 virgens representa a condição do povo de Deus antes do seu retorno. Observe o contraste aqui. A verdadeira igreja de Deus é simbolizada por virgens, representando pureza e fidelidade. Babilônia, no entanto, é chamada de prostituta, simbolizando corrupção e infidelidade a Deus. Eu vou apenas dizer isso sem rodeios. Babilônia, a mãe das meretrizes, é a Igreja Católica Romana. Preciso fazer um rápido esclarecimento antes de continuar. Ao identificar a Igreja Católica como a mãe das meretrizes, isso não é um ataque às pessoas católicas. Há muitos católicos sinceros de coração e tementes a Deus no mundo. O que estou falando é sobre o sistema religioso católico que se tornou corrupto e se afastou do Deus vivo. E as características da prostituta em Apocalipse 17 não deixam dúvidas de que se trata exatamente da Igreja Católica Romana. Elas estão escritas simbolicamente e vamos analisá-las em um minuto. Mas em Apocalipse 17, verso 1, diz: ela se assenta sobre muitas águas. O versículo 2 diz: ela se prostitui com os reis da terra. No verso 3, ela se assenta sobre uma besta cheia de nomes de blasfêmia. E no verso 4, ela está vestida de púrpura e escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas. Agora, vamos analisar o simbolismo. De acordo com Apocalipse 17, verso 15, as muitas águas sobre as quais a prostituta se assenta representam povos, multidões, nações e línguas. Isso significa que a prostituta tem uma presença global, o que se encaixa na Igreja Católica Romana, pois a Igreja Católica está presente praticamente em todos os países do mundo, atuando em mais de 200 nações. Em termos de cometer fornicação com os reis da terra, em vez de depender do poder de Deus para converter almas durante a Idade Média, a Igreja Católica se uniu aos governantes e reis da Europa para avançar e impor a sua autoridade. Às vezes, culturas inteiras que se opunham ao domínio da Igreja eram exterminadas completamente, como os cátaros. Os cátaros eram um grupo cristão medieval no sul da França que rejeitava doutrinas centrais do catolicismo, negava a autoridade papal e promovia uma visão radicalmente diferente do cristianismo. Assim, a Igreja Católica os rotulou como hereges e declarou que eles deveriam morrer. Através da cruzada albigense, o catarismo foi sistematicamente destruído, com estimativas de mortes variando de algumas centenas de milhares a 1 milhão ao longo de um período de 20 anos. Os cátaros foram tão completamente exterminados pela Igreja Católica que quase nenhum de seus escritos sobreviveu. Seus livros foram deliberadamente destruídos. Portanto, a maior parte do que sabemos sobre eles hoje vem de fontes católicas, com apenas alguns fragmentos menores, possivelmente originários dos próprios cátaros.
Além disso, em termos da prostituta sentada sobre uma besta na profecia simboliza um poder político ou reino. Daniel capítulo 7, versículo 23 diz: o quarto animal será um quarto reino sobre a terra. Isso se encaixa perfeitamente na Igreja Católica Romana, porque durante grande parte da sua história, ela funcionou como um sistema igreja-estado, usando o poder civil para impor dogmas religiosos. Isso continuou por cerca de 1000 anos, e só em 1798 o papado foi destituído de seu poder durante a Revolução Francesa. Segundo a profecia, porém, ele experimentará um renascimento desse poder nos tempos finais. Além disso, lembre-se de que mencionei anteriormente que a prostituta é descrita como vestida de púrpura e escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas. O que isso nos diz? Se ela tem todas essas joias preciosas, isso significa que ela é rica. E não é segredo que a Igreja Católica é a igreja mais rica do mundo. Uma postagem online intitulada Quanto Dinheiro Deus Tem, no site marketplace.org, afirma que a Igreja Católica possui pelo menos 73 bilhões de dólares com base em reportagens da mídia e demonstrações financeiras, mas provavelmente possui bilhões a mais. Lembre-se também de que a prostituta é uma mãe. Ela é chamada de mãe das prostitutas. Há algumas coisas significativas sobre isso. Antes de tudo, você sabia que a Igreja Católica se chama a Igreja Mãe? Não acho que isso seja uma coincidência. Isso é uma pista profética para nos ajudar a identificar quem é a prostituta. Além disso, se ela é uma mãe, isso significa que ela tem filhas. Suas filhas são aquelas igrejas que surgiram dela durante a Reforma, mas que mantiveram seus ensinamentos não bíblicos, como sendo a santidade do domingo e a imortalidade da alma. De acordo com a profecia do tempo do fim, essas igrejas se unirão à Igreja Católica Romana para promover a marca da besta, e o movimento ecumênico está facilitando todas essas coisas. Então, como os cristãos devem responder a isso? A Bíblia é muito clara. Em vez de se juntar ao ecumenismo e se unir com Roma, Deus nos chama para sair do movimento. Apocalipse 18, 1-4 afirma: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória, a glória que vem do alto, a glória do Senhor. E ele clamou com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e ela se tornou morada de demônios, prisão de todo espírito imundo e redil de toda ave abominável e odiada. E ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados e para que não recebas de suas pragas. Isso fala de um tempo depois que a união da mãe das meretrizes e suas filhas tenha sido completada. E essa união na Escritura é chamada de Grande Babilônia. Este é um sistema religioso global dos últimos dias. É chamado de Babilônia porque remete à história da Torre de Babel no Antigo Testamento, onde a humanidade buscou unidade na rebelião contra Deus, construindo um sistema centrado na autoridade humana, em vez de estar centrado na obediência à palavra de Deus, assim como o movimento ecumênico. A Bíblia chama as pessoas a saírem deste sistema. Os cristãos não devem ter parte em movimentos que nos convidem a comprometer nossa fé
em troca da unidade. A Escritura adverte que aqueles que permanecerem nisso serão responsabilizados. Eles compartilharão dos pecados da Babilônia e experimentarão as 7 últimas pragas que Deus derrama sobre os perdidos. O chamado do Papa por uma unidade visível entre os cristãos não está simplesmente ecoando a oração de Jesus em João 17. Ele está promovendo um tipo diferente de unidade, uma que compromete a verdade em nome da unidade. E é exatamente sobre isso que o Apocalipse nos alerta. O engano final não virá vestido de ateísmo ou rebelião aberta, virá vestido de cristianismo, apelando ao amor, à paz e à unidade, enquanto discretamente deixa de lado a autoridade da palavra de Deus. E é por isso que Apocalipse não diz para consertar Babilônia ou se juntar à Babilônia e mudá-la por dentro. O comando é claro e inequívoco. Saia dela, povo meu. O lugar mais seguro nos últimos dias não é estar dentro de um movimento que busca unir todas as religiões. Em vez disso, precisamos estar firmemente enraizados nas Escrituras, leais somente a Cristo e não dispostos a comprometer a verdade em nome de uma unidade visível. Você concorda? Este vídeo abriu seus olhos para os eventos proféticos que estão acontecendo agora? Ou você acha que estou interpretando as Escrituras de forma errada? Vamos conversar sobre isso nos comentários abaixo.